Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, crianças, tudo bem? Mais uma semana se inicia e eu, professor Júnior, já estava morrendo de saudade de dar mais umas aulas para vocês. Então, essa semana, o professor Júnior está aqui novamente para trabalhar língua portuguesa, essa matéria tão legal e tão gostosa e divertida da gente estudar. Vamos lá? Estão preparados para mais uma semana? Força, gente, coragem, porque o fim do ano já está aí, tá bom? Então, o que nós vamos precisar para a aula de hoje? Vocês já devem estar habituados e já separaram, né? O caderno para fazer as anotações, o lápis e a borracha, tudo bem? Vamos preparar o nosso cabeçalho. Hoje já é o dia 9/11 do mês de novembro, né? De 2020. Coloca o nome completo para não ficar destreinado. Aula de língua portuguesa. Quais serão os objetivos dessa aula de hoje, da nossa primeira aula da semana? Ler, compreender e interpretar em colaboração e com autonomia textos do gênero resumo. Então, essa semana a gente vai ver como funcionam, como são organizados e como podem ser elaborados os resumos. Além de localizar informações explícitas nos textos e identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Vamos lá? Para iniciar então a nossa aula, o professor trouxe um texto, uma história bem legal que eu acredito que vocês vão gostar. Essa história se chama A Família de Sara. Olha só aqui na nossa tela. A Família de Sara é um livro que foi escrito pela Gisele Gama Andrade. Vamos ver o que essa história traz pra gente? Olha só, a capa, a gente já consegue ver que as ilustrações foram feitas pelo Ronaldo Santana e a gente vê uma menina ali com a foto da sua família. Vamos ver o que diz a história então. Sara chegou com a novidade. Estava doente e pronto. Não iria para a escola até segunda-feira. Logo ela, que adorava ir para a escola. A mãe estranhou. Foi até o quarto da menina, que então já se cobria até a cabeça. Estou com febre, com dor de cabeça. Só vou melhorar na semana que vem. A mãe notou que Sara não tinha nada. Disse: Mas, Sara,
Hoje ainda é terça-feira. As aulas recomeçaram ontem. Você contou os dias para rever os amigos. O que houve, minha filha? Nada, mãe. Na semana que vem vou melhorar. Mas as lágrimas começaram a brotar de seus olhos. Finalmente, Sara desabafou. Eu queria ter um pai. A mãe ficou em silêncio por um instante. Percebeu a tristeza da filha. Explicou: Sara, você tem pai. Todo mundo tem. Você só não o conheceu. Eu sei. Você tem mãe, madrinha, irmãos, tios, primos, avós. Essa é a sua família. Você sempre foi tão feliz com ela. O que te entristece agora? A resposta foi direta. A escola. Quem não tem pai na escola é diferente. Eu nem penso nisso e nem sinto falta, mas está chegando o Dia dos Pais e a professora quer que eu faça um desenho para o meu pai. Eu queria fazer para o meu avô, mas ela disse que tem que ser para o pai e pronto. Todo mundo riu de mim no recreio, porque eu não tenho pai e eu não achei a menor graça. A mãe respondeu: Sara, o mais importante não é ter um pai, é ser amada. Sara concordou. A mãe continuou: eu acho que muitas escolas ainda fazem as mesmas coisas que faziam no tempo em que sua avó estava estudando, mas o mundo está muito diferente. Antigamente, as famílias tradicionais eram assim: o pai trabalhava, a mãe cuidava dos filhos e da casa. Mulher trabalhar fora não era comum. Então, era normal a mãe passar a tarde sentada com os filhos, ajudando na lição de casa. Naquela época, qualquer coisa diferente do tradicional era um escândalo. Sara riu. Na minha escola, o mais difícil é essa família aí. Tenho um monte de amigos que têm duas casas, a do pai e a da mãe. E todas as mães trabalham fora o dia todo. A mãe falou: é isso mesmo, as famílias mudaram, mas muitas escolas ainda não se adaptaram a isso. Hoje é comum ter mães ou pais que criam seus filhos sozinhos, ou avós que criam os netos. É possível ter duas mães ou dois pais, ou ter mãe e padrasto, e pai e madrasta, e gostar igualmente de todos. O importante, Sara, não é como a sua família é, mas como ela te trata. Eu sei, mas por que é que a minha escola e os meus amigos querem que eu fique triste de ter uma família diferente se eu não me sinto triste com isso? Você não está na escola só para aprender. A convivência também ensina. Mostre a seus amigos que sua família é perfeita para você e que é isso que importa. Sara pensou no que a mãe lhe explicou e disse: Mãe, tenho um plano. No dia seguinte, vestiu-se e foi para a escola. Entrou na sala e disse, confiante: Professora, eu não fiz um desenho para o meu pai porque eu não tenho um, mas eu fiz esse desenho aqui. E mostrou o desenho. Aí explicou: eu desenhei o amor. A professora e os coleguinhas de Sara, ao verem um desenho tão bonito, feito por uma menina tão feliz, entenderam a mensagem. Naquela escola, a partir de então, nunca mais se comemorou o Dia das Mães, nem o Dia dos Pais. 2 vezes por ano, comemora-se lá, até hoje, o Dia do Amor. Então, pessoal, vejam só, a Sara vem trazendo uma história que fala sobre a sua família, né? E nós podemos trazer isso para os nossos dias. Vejam só, como é a família de vocês? Nem todas as famílias são feitas pelo pai, a mãe e os filhos. Alguns de vocês, inclusive os meus alunos, moram com os avós, moram com os tios, moram com os irmãos mais velhos. Então, assim, a família, como ela é
composta, ela é de diferentes maneiras, né? E o texto da Sara, ele veio para nos mostrar isso, que a gente precisa respeitar, porque veja, a Sara, ela chegou em casa triste, por quê? Porque no Dia dos Pais, ela não pôde fazer um desenho porque ela não tinha um pai. Né? Então a gente precisa levar em consideração o respeito ao nosso colega, à família, à cultura. Nós já vimos isso várias vezes aqui nas nossas aulas. E isso é importante o professor repetir para que a gente diminua nas salas de aula, nas escolas, o preconceito, o desrespeito com as pessoas, né? Veja como a Sara, ela estava tão animada para voltar para a aula e aí do nada ela ficou triste. A história, o texto escrito pela autora, neste livro, ele se apresentou, vocês viram, em várias páginas, né? É uma narrativa, ou seja, tem características de uma história que foi contada por alguém. Nós vemos que em alguns momentos existe um narrador, que é quem conta a história da Sara. Em alguns momentos nós temos a própria Sara falando, e como nós já estudamos aqui na língua portuguesa, isso a gente percebe através do quê? Dos sinais de pontuação. Então nós vimos que tinha lá no texto 2 pontos, parágrafo, travessão, todas as características que indicam que um personagem vai falar. Então nesta narrativa nós tínhamos o quê? O narrador, os personagens falando, os sinais de pontuação indicando, então tudo aquilo que nós já vimos nas nossas aulas, né? Como nós vimos que nós vamos trabalhar com resumos, então nós vamos começar a ver uma maneira diferente de reescrever esse texto, ou seja, a maneira com que nós podemos recontar essa história para uma outra pessoa, tá? Para que a gente possa fazer isso, primeiro nós vamos compreender melhor esse texto da Sara, que o professor leu. Vamos lá? Olhem só. Explorando o texto. Quem é a personagem principal do texto? Se nós pararmos para analisar, dentro da história que foi contada, qual é o personagem ou a personagem em que toda a história gira em torno dela? Pensem aí comigo. Antes disso, nós temos como a história se inicia, como é que a história começa, o que acontece no início lá do livro que faz com que a história se inicie, seja o pontapé inicial para contar essa história. Vocês lembram? Pensem mais um pouquinho também. Ainda, como é que a mãe da Sara conseguiu acalmar a filha? Lembrem que a Sara estava nervosa, não queria mais ir para a escola. A mãe fez alguma coisa para acalmar a filha. Vocês lembram disso? Quem prestou atenção na história vai saber responder. E por último, qual é o desfecho da história? O desfecho, gente, é como é que a história termina. O que acontece no final, como que ela se finaliza. Conseguiram pensar? Vamos lá, personagem principal do texto. Essa é fácil. A personagem principal é a Sara. Como é que a história se inicia? Lá no início do livro, o que acontece? Quem respondeu? Que a história se inicia com a tristeza da Sara na escola por não possuir um pai presente. Então lembrem, ela foi para a escola, ficou triste porque a professora pediu para fazer um desenho para o pai e ela não tinha um pai. Então ela já chega em casa dizendo o quê? Que estava doente, né? Quando na verdade não estava. Como é que a mãe da Sara conseguiu acalmar a filha? Ela explicou que o mais importante não era a presença física do pai, mas sim o amor que ela recebia da família. E qual foi o desfecho da história? Como é que terminou essa história da Sara? Sara fez com que toda a escola compreendesse a importância do amor. Então vejam só. Toda essa história escrita lá pela autora, ela vem para nos mostrar que, indiferente de como é que a nossa família está formada, o mais importante é como a nossa família nos trata. O mais importante do que ter um pai dentro de casa é ter um pai que dê amor, né? Então assim, nós lemos a história, compreendemos um pouco da história, discutimos um pouco sobre essa história da Sara e agora nós precisamos resumir a história. Para resumir, o professor trouxe 3 perguntinhas. Imagine o seguinte, resumir a história seria o seguinte, você está assistindo a aula hoje, a aula de língua portuguesa, e viu a história da Sara.
Daqui a pouquinho, quando a aula terminar, você almoçar e o pai ou a mãe vier para casa para almoçar, você vai recontar essa história para o pai e para a mãe. Para recontar, a gente vai resumir a história, contar as partes mais importantes. Para isso, nós precisamos entender a história. Vamos lá? Olha só, como a história se iniciou? É importante, eu preciso contar para a pessoa que eu for resumir essa história, como é que a história começa, né? Se eu começar do nada contando que as famílias são diferentes, que a gente precisa respeitar, sem contar como é que a gente chegou nesse assunto, talvez a história fique mais perdida. A gente precisa também pensar quais são os personagens, quem tanto que está ali envolvido na história e qual foi a sequência que as coisas aconteceram. Ter uma sequência no enredo, ou seja, no contar a história, é muito importante para quando a gente vai resumir um texto, fazer com que a pessoa que vai ler ou que a pessoa que vai ouvir consiga compreender a história sem se perder. E também a gente precisa pensar em qual foi o desfecho da história, ou seja, como é que essa história termina. Senão eu conto que a Sara não queria ir para a escola, porque ela não tinha o pai, mas não termino contando o que aconteceu no final. Então o leitor fica com dúvidas. Então essas três coisas são muito importantes para a gente pensar sobre a história ou sobre o texto que a gente vai resumir. Como que ela começa, quais são os personagens e a sequência de fatos, o que acontece na história e também como é que ela termina. Então, assim, para resumir para vocês o que é resumo. Resumo nada mais é do que um gênero textual em que temos que ter duas habilidades importantíssimas. São elas a síntese e a objetividade. Ou seja, quando a gente vai resumir um texto, nós precisamos levar em conta essas duas coisas, síntese e objetividade. O que é síntese? Sintetizar alguma coisa é deixar aquilo mais... Como que eu posso usar uma palavra para explicar para vocês assim, deixar aquilo mais coeso, aquilo mais conciso, ou seja, valorizar mesmo as coisas mais importantes, tá? Então a gente vai tirar aquilo que não é tão importante do texto, como os detalhes ou explicações, e deixar o texto mais coeso, menor, né? Além da objetividade, ou seja, sem dar muita volta, sem ficar explicando que, quando caçoaram da Sara, falaram isso, falaram aquilo. Não, a gente já deu a ideia de que caçoaram dela porque ela não tinha pai. Então a gente precisa ser mais objetivo, mais direto. Então essas duas características são muito importantes no resumo, a síntese e a objetividade. Como é que nós vamos fazer um bom resumo? Quando nós temos um texto em mãos e vamos fazer o resumo dele, nós precisamos levar em conta um passo a passo. O professor trouxe aqui uma sequência de ações que nós precisamos ter na hora de resumir os textos. O primeiro deles faça uma leitura inicial do texto. Isso nós fizemos, né? Nós lemos o texto, o livro da Sara, compreendemos a história, discutimos. Então a leitura inicial é o pontapé inicial para a gente começar e compreender um texto e fazer um bom resumo. Depois que a gente fez a primeira leitura, nós vamos sublinhar as palavras mais importantes de cada parágrafo, ou seja, cada parágrafo da história tem questões que são mais importantes, né? Que não são os detalhes, né? Então a gente vai selecionar aquelas palavras que fundamentam a ideia daquele parágrafo. Depois disso, nós vamos selecionar os fatos ou ideias mais importantes do texto. Dentro daquilo, o que é que foi mais importante? Então nós vamos selecionar para fazer o nosso resumo. Vamos trocar frases por outras mais econômicas ou sucintas, né? Então, assim, a gente pode trocar, por exemplo, uma frase quando a gente diz o seguinte: a segunda-feira amanheceu muito bonita, com um céu azul, não tinha chuva, o calor estava agradável. Então, assim, a gente coloca várias características. A gente pode economizar isso e dizer assim, que a segunda-feira amanheceu bonita. Então, na palavra bonita, a gente consegue colocar muita coisa, muitas outras características dentro dela.
Nós precisamos manter a ideia principal do texto. Quando nós vamos fazer um resumo, é importantíssimo que nós possamos refletir a ideia que o autor original pensou para aquele texto. Então, ao resumir um texto, nós não podemos mudar a ideia principal. Isso é importantíssimo. Nós precisamos usar uma linguagem clara e concisa, coisas que sejam de fácil entendimento. Além disso, nós não podemos usar frases do autor original, porque se a gente pega pedaços do texto e vai copiando e colando, né, copiando do texto original, na verdade nós estamos fazendo uma cópia retalhada, pegando retalhos de um texto e colocando em outro. Quando nós vamos fazer um resumo, nós vamos escrever com as nossas palavras, mas sem fugir da ideia do autor. Nós temos que transformar o discurso direto em indireto, ou seja, quando a Sara dizia assim, zombaram de mim na escola, a gente vai ter que, isso está no discurso direto, né? Está lá no parágrafo, travessão e ela contando o que acontece. Quando nós vamos fazer um resumo, nós precisamos colocar em terceira pessoa, ou seja, fazer um discurso indireto, dizer, a Sara reclamou que zombaram dela na escola. Então, isso é uma característica importante dos resumos. Então, em resumo, nós não podemos colocar parágrafo e travessão, tá? Isso são características lá da narrativa. E também não podemos exprimir opiniões pessoais. Ou seja, quando a gente está fazendo um resumo, como o professor já disse, nós precisamos manter a ideia do autor, mesmo que às vezes a gente não concorde com aquilo que ele está falando, né? Nós precisamos manter a ideia dele. Quando nós colocamos a nossa opinião, aí não é mais um resumo. Aí nós estamos fazendo uma resenha crítica. Por quê? Porque aí a gente está colocando a nossa opinião. E aí, muitas vezes, a nossa opinião é diferente da do autor. Por isso que, em resumos, nós não colocamos as nossas opiniões. E, professor, mas por que serve? Para que vai servir um resumo? Se eu já tenho o texto original, por que eu vou ter que resumir, fazer um resumo de um texto? O resumo, gente, ele é muito importante para a gente aprender e para a gente detalhar, estudar. É uma maneira muito fácil, uma maneira muito dinâmica de nós estudarmos algumas coisas. Por exemplo, às vezes você está lá assistindo essa aula e não consegue anotar tudo exatamente como o professor está falando. Então, nós podemos fazer um resumo da fala do professor, ou seja, anotar aquilo que é mais importante. Porque aí, quando nós vamos ler aquilo que nós anotamos como mais importante sobre a aula, nós começamos a recapitular e ver sobre as características, começa a relembrar tudo aquilo que foi falado na aula. Então, o resumo, ele serve muitas vezes para estudo. Além disso, o resumo serve para que mais? Quando nós não temos mais acesso ao texto original e precisamos passar as informações que eles estavam para outra pessoa, nós podemos fazer um resumo. Eu li um texto muito interessante sobre determinada coisa, mas eu não sei mais onde está esse texto. Nós podemos fazer um resumo. Se você lembra na sua cabeça, você resume o texto e passa para frente. Ou ainda, nós estamos estudando lá, vai ter uma prova de geografia e a professora ensinou sobre os pontos turísticos do Paraná. Então eu vou pegar aquele texto, às vezes é um texto grande, e uma maneira de eu estudar para a prova é resumir aquele texto. Então eu vou ler o texto, identificar as partes principais dele e fazer um resumo, porque à medida que eu estou registrando este resumo, eu também estou estudando. Então essas são as principais funções dos resumos. Vejam só, aqui o professor trouxe, quando eu trabalhei lá em sala de aula no ano passado, eu dava aula para o 5º ano lá da Escola Zeneida e eu trabalhei esse texto da Sara. E foi o texto que eu pedi para que os alunos resumissem, né? Alguns alunos fizeram
um resumo de uma maneira, outros fizeram de outra, aí o professor corrigiu todos eles, fizemos a leitura para a turma e depois nós construímos juntos um resumo da história, né? E eu trouxe para vocês aqui como é que ficou esse resumo que nós fizemos no ano passado. Convido vocês agora para que a gente faça a leitura e ver se realmente as ideias principais foram mantidas nesse texto. Vamos lá? Olha só. A família de Sara. Chegando em casa após a volta às aulas, Sara fingiu estar doente e sua mãe, desconfiada, quis saber o que havia acontecido, pois a menina não apresentava nenhum sintoma de doença. Após um momento, a menina revelou à mãe que na escola zombaram dela por não ter um pai e que a professora solicitou um desenho para comemorar o Dia dos Pais. Em solidariedade ao sofrimento da filha, a mãe explicou que as famílias são diferentes e que o mais importante é o amor entre todos, independente da presença do pai ou não. Sara refletiu e percebeu que sua família era linda e suficiente para lhe fazer feliz, do modo que era. E então resolveu fazer um desenho representando todo o amor que sua família lhe dá. Dessa maneira, Sara apresentou para a turma e para a professora sua ideia e todos compreenderam que o amor é o mais importante. Até mudaram a comemoração do Dia das Mães e dos Pais na escola para o Dia do Amor. Vejam só, gente. Então, nesse texto produzido coletivamente pela turma do 5º ano, nós vemos que ele foi resumido, ou seja, todos os detalhes que nós tínhamos no livro foram tirados, mas que a história se contou de maneira que o leitor compreende. Então, assim, é uma maneira resumida, uma maneira menor de contar a mesma história. Vejam que dentro desse texto nós não temos opiniões pessoais, nós não temos o discurso direto, ou seja, parágrafo, travessão, coisas que descaracterizam um resumo. Então, foi feita a leitura, os alunos discutiram, fizeram seus resumos individuais e aí recontaram a história coletivamente com o professor. Então, veja, tanto o livro quanto o resumo feito pelos alunos contam a mesma história. Lembrando que nesta semana, vocês também receberam lá da escola as atividades de língua portuguesa da semana 29, que é a semana que nós estamos. Então, esta semana, a atividade é igual, pessoal, tanto para o 4º quanto para o 5º ano. Vocês vão ler essa atividade, tem um texto que foi retirado do livro de vocês e esse texto convida vocês para fazer e praticar um resumo. Quem tiver dificuldade e não conseguir fazer já hoje, na segunda-feira, acompanhe as aulas de quarta e sexta, que vai ficar um pouco mais claro para vocês resumirem e fazerem essas atividades. Tudo bem? Eu espero vocês na quarta-feira. Gostaria que vocês enviassem para nós as suas atividades, as suas dúvidas e tenham gostado da aula, tá? Muito obrigado e até quarta-feira. Tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. Bem-vindos também vocês, alunos da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham todas as manhãs. Todos vocês muito bem-vindos. E o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos ver no nosso objetivo? Então, hoje nós vamos reconhecer a simetria de reflexão em figuras planas com o uso de espelhos e malha quadriculada. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos trabalhar com simetria. E vocês já tiveram aula de simetria aqui na TV, né? Alguns dias atrás, bem lá atrás, a gente já teve uma noção do que é a simetria, né? E hoje nós vamos trabalhar de novo com essa ideia de simetria, só que é a simetria de reflexão. Nós vamos aprender o que é isso hoje e nós vamos aprender a mexer e a desenhar ali e a reconhecer essas simetrias, ok? Mas antes da gente iniciar, né, a atividade da mesa, a professora trouxe aí para vocês uma figura, quero que vocês olhem para ela para a gente discutir agora um pouquinho. Vamos lá? Então, observe ali essa gravura. Nós temos um homem, né,
assim, no desenho, olhando através ali de uma, vamos chamar de luneta, alguma coisa nesse sentido, ele mesmo no espelho, observando. Você já se olhou no espelho, né? Com certeza, você já se viu no espelho. E o que você viu quando você se olhou no espelho? Ah, professora, essa é uma resposta lógica, né? Eu vi a minha imagem. Isso mesmo, a gente vê a nossa imagem refletida, né? Lá no espelho. E o que significa isso? O que significa a gente olhar a nossa imagem refletida no espelho? O que nos diz isso? Ah, isso quer dizer que o espelho, ele é um instrumento que mostra exatamente a nossa imagem do outro lado, né? Que a gente supõe que ali o espelho seja uma linha, né? Uma linha reta ali, um plano reto, onde existe o lado da realidade, onde nós ficamos, e o lado da reflexão, onde ele fica, né? A nossa imagem fica lá do outro lado do espelho, né? Como se tivesse dois ambientes, né? Nessa ideia da reflexão da nossa imagem no espelho. O que você já percebeu assim da tua imagem refletida lá no espelho? Quando você olha para o espelho assim, você vê a sua imagem refletida, e quando você olha para você na imagem, o que você vê? Ah, professora, eu vejo o meu rosto, ou se for um espelho de corpo inteiro, a gente vê o corpo, mas normalmente mais a gente vê o rosto, né? A gente vê o nosso rosto, nós temos olhos, nariz, boca, ouvidos, né, bochechas, cabelos, enfim, nós temos todo o nosso aparato, né, aqui da nossa imagem. Mas o que acontece quando você se aproxima e você se afasta do espelho? Muito bem, a imagem que está lá refletida, ela também faz o mesmo movimento. Então vamos imaginar que você tem um espelho, né? E você está de frente para ele. Quando você se aproxima, a imagem que está refletida do outro lado, ela chega a aproximar também. Só que você vem para nesse sentido, né? E ela vem também no sentido de se aproximar, né? Daquela, digamos assim, daquele plano, né? Que é a face do espelho. Então veja, quando a gente trabalha com essa ideia de reflexão, a gente tem que trabalhar nessa mesma situação de distância, onde eu me aproximo ou eu me distancio daquele plano, né, que é o espelho, e aqui atrás a imagem faz a mesma movimentação que eu. Então se eu ergo essa mão lá na minha imagem, vai estar refletida, né, a mão, né, que eu levantei. Apesar de que, quando a gente trabalha com lateralidade, né, o espelho inverte a nossa lateralidade, né, porque a gente está de frente, com a mão direita levantada, quando a gente se olha no espelho, dá a impressão que é a direita, mas lá do outro lado é como se tivesse sido a esquerda. Bem, mas a gente não vai entrar nesses detalhes de lateralidade, a gente vai entrar só no detalhe da reflexão, né? Para a gente entender o que significa essa simetria que existe nas coisas. Bem, e para a gente iniciar, a professora trouxe aqui, né, uma figura aqui de uma imagem de um rosto. Né, um rosto aqui que a gente vai ver, vocês vão observar aí na imagem que vai aparecer para vocês, né, o rosto, né, a imagem de um rosto. Aí, né, a professora vai erguer um pouquinho para vocês observarem, né, o rosto que está aparecendo aí. Esse rosto, ele é um rosto assim que a pessoa tirou de um livro aí qualquer, né, que ia trabalhar com a questão aí dos sentidos, mas a intenção é olhar para o rosto. Esse rosto, do jeito que está aqui, será que ele tem simetria? Será que ele é simétrico? Bem, para a gente descobrir se ele é simétrico, a gente tem que usar essa ideia da reflexão. Vamos fazer aqui, ó, vou pôr de lado ele, eu vou pegar um espelho, esse espelho vai me ajudar a olhar. Observe bem como é que está o rosto dele. Estão vendo? Ele está assim, ó, olhando para vocês, aí deixa eu virar um pouquinho só, isso. Agora olha o que a professora vai fazer. Eu vou colocar bem no meio do rosto o espelho, então preste atenção. Olha a imagem que apareceu para vocês, estão vendo? Ela está bem no meio do rosto aqui, o espelho a professora aproximou bem no meio do rosto. Agora, eu vou retirar o espelho, eu quero que vocês observem a imagem que ficou embaixo dele, tá? Olha lá. É a mesma imagem? Não, né? Olha aqui de novo. A professora vai colocar o espelho no meio.
aparece essa imagem. Se eu tirar, ó, então nesse caso aqui, esse rosto, do jeito que foi desenhado, ele não tem proporcionalidade, ele não é proporcional, ele não tem simetria, né? Na linha do meio aqui que a gente trabalhou, né, nessa ideia da reflexão, ele não tem uma ideia de simetria, porque bem no meio nós não temos a mesma imagem que quando a gente tira o espelho, essa imagem ficaria contínua, né? No caso aqui não ficou, ó, né? Ele é assim e aquela outra imagem era diferente. Muito bem. Mas se eu refletir essa imagem agora como inteira, né? Eu ponho aquela do lado agora, vou pôr ela bem do lado. Olha lá o que aconteceu, eu tenho uma reflexão da imagem ali dentro do espelho. Essa imagem, na realidade, ela está lá do outro lado refletida. E aqui esse do meio, essa linha que formou no meio, né, essa linha que forma aqui no meio, é uma linha de simetria. Ou seja, a partir dessa linha, nós temos essa imagem refletida lá do outro lado. Então, esta linha seria um eixo de simetria. Agora sim eu posso falar da simetria de reflexão, porque a imagem inteira está refletida lá do outro lado, do espelho. Beleza? Olharam bem essa situação? Muito bem. Então, agora a professora vai brincar com vocês aqui com esse espelho, né? A professora trouxe o espelho, nós vamos brincar um pouquinho de reflexão com figuras geométricas aqui para nós termos uma ideia. Essa aqui da imagem do rosto foi só para a gente ter uma ideia do que é a reflexão. Então, agora a professora vai pegar aqui um círculo, vai colocar o círculo aqui na mesa e a professora vai colocar o espelho, né? Ele vai ficar aqui bem no meio aqui do círculo. A professora vai tentar mostrar para vocês aí para ele ficar bem no meio. Opa! Aí, ok? Veja que não tem nada de imagem refletida ali, a não ser o próprio círculo, né? Que ficou refletido ali. E ali nessa divisão que o espelho proporcionou no círculo, nós temos 3 partes, né? Ó, se eu aproximar a caneta, ó, a caneta aproximada, ela se aproximou e a gente vê ela 3 vezes, estão vendo? Ó, vou pôr ela aqui no meio para vocês observarem melhor. Ó, a caneta aparece 3. Então, nós temos ali a reflexão dela do lado direito e do lado esquerdo e no centro também. Então, nós temos aqui uma reflexão em 3 partes. Agora, vamos colocar aqui uma figura geométrica, né? Um paralelogramo. Então, vejam lá, esse paralelogramo, ele ficou exatamente em 3, eu coloquei apenas um, mas ele se refletiu 3 vezes, né? O real e mais 2 imagens lá. Essa imagem da direita, da telinha de vocês, ela é refletida pelo espelho do lado esquerdo, né? A mesma coisa do lado esquerdo reflete a imagem que está no espelho do lado direito. Agora vamos colocar mais algumas peças ali para a gente ver como que vai ficar. Agora a professora vai colocar mais 2 pecinhas triangulares. Olha que legal. Olha que interessante que aconteceu. Eu coloquei as pecinhas aqui, ó, né, nessa parte de baixo. Essa reflexão me levou as 2 pecinhas para o lado. Estão vendo? A reflexão da direita levou elas para a direita, a reflexão da esquerda levou elas para a esquerda. Mas eu coloquei ela bem aqui na parte de baixo, né, do meu paralelogramo. Mas ela foi para lá, para o lado. Então, isso é um efeito dessa reflexão. Muito bem, mas agora vamos olhar aqui o que vai acontecer com as peças se eu aproximar os espelhos. Eu vou aproximar, eles vão ficar aproximados. Ó, a professora está aproximando esses espelhos. Olha lá, o que aconteceu? Agora apareceu 4 imagens. Muito bem, por que apareceu 4 imagens? Porque eu aproximei os espelhos, eu deixei o ângulo, né, de proximidade entre eles menor do que 90 graus. Ele tem ali uma proximidade um pouquinho menor. Então, se essa proximidade é menor, significa que ele aparece mais vezes. E se eu aproximar mais ainda? Olha o que vai acontecer com a imagem, né? A professora vai aproximando as imagens e olha o que aconteceu com elas. Apareceu agora quantas vezes? Apareceu 5 vezes. Mas olha como que está a reflexão
das imagens. Eu quero que vocês observem essa reflexão que está aparecendo para vocês aí na telinha, tá? Importante que vocês observem essa reflexão. Deixa eu dar uma viradinha aqui só para vocês observarem melhor. Pronto. Olha como que está disposto tanto os triângulos quanto aquele paralelogramo azul. Olhem bem como é que ele está disposto. Veja como é que a reflexão aconteceu nos dois lados da figura. Observar, tantos lados, né? No caso, são 5 lados, né? Nós temos 5 reflexões, são 5 partes desse todo. Muito bem, observaram? Isso, muito bem. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com essa ideia aqui na mesa, sem o espelho agora. A gente vai montar figuras em reflexões, né? De simetrias refletidas, tá? Nós vamos trabalhar com essa ideia da reflexão da simetria. Montando, né, aqui nos círculos e também depois na malha quadricular. Nós vamos fazer 2 coisas, a gente vai montar as peças e depois a gente vai desenhar uma imagem simétrica pela ideia da reflexão, beleza? Então vamos olhar agora aqui com a professora, nós vamos tirar aqui o espelho agora, que nós não vamos usar mais, né, o espelho, e vamos trabalhar aqui com essa ideia agora das figuras refletidas. Então a professora tem aqui um círculo, né, já vai aparecer para vocês aí, e ele está dividido no meio. Muito bem, o círculo dividido no meio. A reflexão da divisão em um eixo só é muito fácil, né? A gente já viu. Por exemplo, se eu colocar um triângulo aqui, nessa posição no círculo, em relação a este eixo, né, este eixo central aqui, que é o eixo que está aparecendo aí para vocês, eu vou refletir ele lá do outro lado. Posso pôr ele aqui? Não, por que eu não posso pôr ele aqui? Porque olha a direção e a posição que está o triângulo primeiro. Ele está nessa posição. Então, esse triângulo refletido tem que estar exatamente na mesma distância e posição que o outro. Então, se vocês olharem aí agora na casa de vocês, vocês vão ver que esse triângulo está lá do outro lado, refletido nessa mesma direção, né? Eles estão em sentidos opostos, mas estão na mesma direção e na mesma distância do eixo central. Por isso que ele está refletido. Essa é uma imagem refletida. Muito bem, agora vamos colocar mais algumas pecinhas ali. Vamos colocar essa peça aqui, ó. Vamos colocar do lado de cá, porque aqui que é a original, lá é a reflexão. Coloquei essa peça vermelha aqui atrás do triângulo. Aonde eu vou pôr a outra peça refletida? Lá do outro lado. Onde que eu vou colocar? Lá atrás? Não, né? Eu vou colocar aqui, ó, também, nessa mesma parte. Olá! Então, agora eu tenho uma simetria de reflexão. Eu até vou dar uma viradinha aqui para vocês olharem aí na telinha de vocês como que ficou, né? Agora, em relação à simetria aqui, ó. Ó, exatamente na mesma direção, né? E na mesma distância em relação ao eixo principal, que é o eixo central. Então, eu tenho aqui 2 imagens refletidas. Essa imagem é reflexão dessa e essa é reflexão dessa. Então, existe uma simetria de reflexão entre essas 2 imagens, ok? Vamos ver mais algumas peças, vamos colocar mais umas. Então, a professora vai colocar agora aqui, ó, uma peça hexagonal aqui atrás. Aonde vai ficar a outra peça refletida? Isso, vai ficar aqui atrás também. Olá, na mesma direção. Eu não posso colocar uma mais para lá ou mais para cá em relação à outra. Tem que ser sempre na mesma direção e na mesma distância em relação ao eixo central. Se eu colocar agora, por exemplo, outra peça verde aqui do lado, nesse sentido agora, ó, no sentido que ela vai ficar agora centralizada, né, essa parte lá lateral do triângulo, eu não, para refletir a outra, do outro lado mesmo do triângulo, eu não posso pôr ele assim, ó. Por que eu não posso pôr ele assim? Mas eles estão iguais, professora, mas não pode. Lembra que a reflexão, ela tem que estar na mesma posição e na mesma direção nos pontos? Veja, aqui eu tenho este lado inteiro do triângulo encostado no eixo. Esse outro lado aqui eu tenho a ponta dele encostado no eixo. Então eu não posso, deixa eu trazer mais para cá só para vocês visualizarem a diferença, tá? Para vocês poderem olhar. Olha, aqui a professora colocou
a parte lateral do triângulo no eixo, né? Paralela ao eixo. Esse outro triângulo está com a ponta dele aparecendo aqui, ó, né? Quase encostando aqui no eixo de simetria. Então, o que nós temos que fazer com esse triângulo para ele ficar simétrico àquele lá? Eu tenho que virar, eu tenho que fazer ele ficar na mesma posição. Isso, ó, na mesma posição significa na mesma posição em relação à reflexão do outro. Então, olha lá. Agora sim nós temos uma simetria de reflexão, porque o mesmo lado que está refletido aqui no eixo está do outro lado também paralelo. Então, nós temos que observar essa situação. Nós não podemos colocar na mesma, por exemplo, se eu coloco, como eu falei agora há pouco, né? Se eu colocar assim, eles estão iguais, mas não estão refletidos, né? Não existe uma reflexão aqui. Eu tenho que fazer igual o espelho, né? Ah, professora, vamos ver se ficou igual ao espelho? Então, vamos lá. A professora vai tirar agora esses dois triângulos pequenininhos aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Eu vou virar de novo para vocês. E vocês vão observar se a imagem daqui vai ficar igual a de lá se eu colocar e tirar o espelho. Igual nós fizemos com o rosto, tá bom? Então, vamos ver lá. Vamos colocar o espelho. Observe como que está a imagem agora, ok? Agora, deixa a professora colocar o espelho. Opa, encostei aqui, só deixa eu distanciar um pouquinho só para ele não pegar no espelho. Olha lá. Observaram? Ele está exatamente igual ao que estava antes? Vamos observar de novo? Eu vou tirar o espelho agora. Olha, ficou exatamente igual. Se eu coloco o espelho, se eu tiro o espelho. Então, significa que aquela imagem que a gente acabou de construir é uma imagem refletida. Então, a gente acabou de descobrir que essa é exatamente a reflexão, né, simétrica da outra imagem aqui nesse círculo que nós acabamos de montar. Mas a gente fez aqui numa reflexão onde tinha duas partes. Ok, vamos fazer agora numa de 4 partes, então vamos trocar o círculo agora. Vamos pegar um círculo de 4 partes. E vamos montar uma simetria também de reflexão em relação a 2 eixos agora, né? Temos o eixo da vertical e o eixo da horizontal. Então, vamos pôr lá. Eu vou pôr bem na pontinha do meio, o meu paralelogramo. Aonde que eu vou colocar agora refletido desse lado aqui? Ou também pode ser desse também, tanto faz. Vamos ver desse que vocês vão olhar melhor. Eu posso pôr ele assim? Por que eu não posso? Porque essa imagem daqui não é a reflexão daquela lá. Eu encostei a pontinha do vértice do meu paralelogramo quase ali no meio do círculo, né? Deixa a professora encostar para ficar bem encostadinho lá, no meio do círculo, né? Ficou ali bem certinho no meio. O que eu tenho que fazer com esse para ficar simétrico, refletido? Eu tenho que fazer exatamente isso aqui, ó. Colocar também a outra pontinha no meio, na mesma distância, porque aqui agora nós temos que observar também a distância de um para o outro. Ó, a distância em relação ao eixo central. Então, agora eu tenho essa imagem refletida da outra imagem, na mesma distância com essa figura ali. E para colocar aqui agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras duas. Eu vou colocar a pontinha quase no meio e vou observar a distância agora em relação a esse eixo. Opa, vamos observar a distância agora em relação a esse eixo e vamos colocar exatamente na mesma distância. Ok? Agora vamos para o próximo, né? Vamos colocar o outro paralelogramo aqui, bem na pontinha, observando agora 2 distâncias, esta e esta. Nós temos que olhar para as 2 partes para fazer a nossa simetria de reflexão no círculo dividido. Pronto, acabei de fazer e ela ficou bem simétrica. E se a gente quiser colocando mais figuras, se a gente for colocar uma aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar esse triângulo aqui. Aonde ele vai ficar refletido do lado de cá? Aqui? Não, né? Isso, ele vai ficar aqui, ó, refletido desse lado aqui, ó, na mesma direção. A professora mexeu aqui um pouquinho, deixa eu arrumar isso. Na mesma direção do outro, tem que tomar cuidado com essa questão da distância, não pode ser diferente. Agora, em relação àquele outro lado aqui, ó, como que a gente vai fazer? É lá que a gente vai colocar? É aqui, professora? Não, olha, é refletido em relação a esse eixo agora, o eixo da horizontal.
Então, nós vamos ter que colocar ele aqui, ó. A reflexão dele está desse lado. E do outro? Bem, a reflexão desse vai estar refletida exatamente aqui. E, por consequência, esse vai ser reflexão desse aqui também. Ótimo, montei uma figura, né, com simetria refletida, né, observando dois eixos aqui, tanto o eixo da vertical quanto o eixo da horizontal. Beleza? Muito bem. Agora vamos pegar um com 3, né? Uma divisão aqui de um círculo com 3. Vamos pegar um com 3 agora, igual nós fizemos ali na nossa na reflexão que a gente usou lá no espelho, né? Agora a gente vai fazer com 3, observando 3 partes iguais. Vamos colocar então lá um triângulo. Agora ele vai ficar com o lado dele virado para o meio do círculo. Tá vendo? Agora eu não coloquei a pontinha, agora eu coloquei o lado. Como que eu vou fazer desse outro lado? Eu vou fazer também na mesma situação. O lado, né, do triângulo vai ficar virado para o meio. Então ele vai ter reflexão aqui. Agora eu vou colocar o outro aqui também virado para o meio na mesma distância, tanto de um quanto de outro. Não posso... Eu tenho que lembrar que ele tem que ficar exatamente na mesma distância dos outros. Ok, eu fiz aqui, ó, né, a simetria que a professora fez aqui, ó, de reflexão. Vou dar uma viradinha aqui, ó, no círculo para vocês verem que eles ficam exatamente na mesma posição quando eu giro, ó. Tá vendo? Qualquer ideia, qualquer lado, qualquer sentido que estou girando, ele está exatamente refletindo a mesma imagem. Então aqui existe uma simetria de reflexão, ok? Muito bem. Então veja, nós trabalhamos aqui agora na mesa com montagens, usamos pecinhas, usamos os círculos. Isso você pode fazer em casa também. Desenha um círculo, divide o círculo em 4 partes, em 2 partes ou em 3 partes e começa a pegar tampinha, palito, até lápis de cor, canetinha, o que você tiver e coloca ali para fazer a reflexão da imagem. Ok? Para você ficar aí entendendo um pouquinho mais sobre esse conceito. Beleza? Muito bem, mas agora a gente já fez o desenho, já montamos a simetria aqui nos círculos, agora a gente vai fazer um desenho, né? A gente vai trabalhar com desenho agora, a gente vai desenhar na malha quadriculada essa simetria de reflexão. A professora vai colocar então aqui uma folha de quadriculado, vai pegar aqui umas canetas e a régua e nós vamos trabalhar aqui agora na mesa com a professora essa ideia de desenhar agora, né, uma simetria usando o papel quadriculado, porque o papel quadriculado me ajuda, né? A gente viu no espelho, agora a gente vai ver aqui no quadriculado, tá bom? Então, primeira coisa, a professora tem uma folha aqui. Essa folha que está aqui, ela é toda quadriculada. Eu vou precisar fazer eixos na folha. Esses eixos que eu vou ter que fazer são aqueles eixos que a gente vai trabalhar com a ideia da simetria, né? Metade de um lado lá, metade do lado de cá, ok? Então vamos fazer o eixo aqui agora, vamos fazer um eixo principal. Então aqui nós temos que mais ou menos contar aqui para ver onde fica o meio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então na verdade aqui eu vou deixar... No caso deu 17, 8 de um lado e 8 do outro para deixar bem no meio aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso meio, a professora vai fazer exatamente aqui. Vamos pegar a caneta e vamos desenhar uma linha onde vai ser indicado o meu eixo. Passa lá, né, uma canetinha mais escura, marca bem para aparecer o eixo para a gente. Então, a professora marcou ali, ó, apareceu, ficou escuro. E agora, professora, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer tudo que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer do outro, porque tem que estar refletido. Então, a mesma distância, né? Lembra lá que a professora falou. Então, vamos começar, né, fazendo de um lado agora. Nós vamos fazer aqui, vamos pular, ó, 1, 2, 3 quadrinhos, vamos pôr um pontinho. Ok? Esse pontinho tá aqui, ó. A professora vai fazer mais fortinho aí, redondinho, para vocês enxergarem. Observar o pontinho? Quanta distância que ele tem daqui? 3. Agora, da mesma direção, aqui ó, nessa direção que eu estou, na mesma direção eu vou fazer do lado de cá. Quantos? Na mesma medida, 3 pontinhos, 3 espaços, né? 1, 2, 3. E vou colocar ele exatamente aqui, ó.
Então, esse ponto tem aquele outro ponto lá refletido. Muito bem, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar 2 para cá, né? Mais para o lado indo para fora aqui da folha. Então, 1, 2 e marcar outro pontinho. Ó, no sentido de ir para fora da folha. Agora, aqui, onde que eu vou marcar? Para cá? Perto do eixo? Não, ó, no sentido de ir para fora da folha. 1, 2. Então, aqui também, mais um pontinho. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos fazer um pontinho para baixo. 1, 2, 3. Então, descendo na direção desse pontinho, 1, 2, 3, coloco o pontinho lá. Do mesmo lado de cá, ó, nós estamos trabalhando com esse ponto de fora. Então, eu tenho que trabalhar com esse aqui desse outro lado. Quantos para baixo? 3. 1, 2, 3. Então, vamos pôr mais um pontinho aqui. Colocamos e fizemos uma figura agora. Que figura que será que vai ser de 3 pontinhos? Isso, é um triângulo. Vamos ver se ficou exatamente simétrico na reflexão aqui. Vamos ver. Vamos ligar os pontos agora. Ligamos eles. Do lado de cá. Agora a gente vai ligar do outro lado também. E vai descobrir que essa figura que a gente acabou de desenhar, ela está exatamente refletida em relação àquele eixo de simetria que nós fizemos ali, aquela linha mais escura bem no meio, né? Que a gente chama aí essa linha de simetria, ou eixo de simetria. Então, ó, a gente acabou de desenhar duas figuras simétricas refletidas, né? Então, uma simetria de reflexão, que é em relação a esse eixo. Eu sempre tenho que tomar cuidado que eu tenho que estar referenciado em um aspecto. No caso aqui é o eixo, né, na vertical que nós estamos usando. Então, a mesma distância na mesma direção. Nós estamos na mesma direção, ó, o pontinho, tá? Ele está na mesma distância, na mesma direção lá, então está refletido. Acabamos de desenhar uma figura simétrica refletida. Ok? Muito bem? Então, veja, a gente fez aqui na mesa, né, a reflexão montando com as figuras geométricas. A gente usou aqui algumas figuras geométricas como hexágonos, paralelogramos, triângulos, né, e fizemos uma montagem no círculo, observando o eixo de simetria. Depois, isso por que a gente fez isso? Justamente para mostrar para vocês que a simetria de reflexão, ela tem essa ideia de refletir a imagem. Né? Então, a gente vai refletir a imagem no círculo tantas vezes quantos eixos ele tiver. Então, no caso que fizemos com 2, fizemos com 4, fizemos com 3 eixos, né? Para reflexão e como a gente viu no espelho. E aqui no desenho a gente usou um eixo só, mas a gente poderia usar outro eixo? Poderia. Quer ver? Vamos usar aqui de novo. Vamos voltar aqui na nossa figura. Nós tínhamos o eixo vertical, desenhamos essas duas figuras. Vamos pôr um outro eixo agora? Vamos pôr o eixo agora horizontal. Vamos pôr esse eixo aqui agora. Pronto, acabamos de desenhar, né, o outro eixo. E agora a gente vai fazer a reflexão deles em relação a esse eixo agora. Então, o que nós tínhamos aqui, ó, esse pontinho, ele está 1 de distância do eixo principal. Então, eu vou pôr 1 de distância aqui na mesma direção, tá? 1 de distância. Aí, o que aconteceu aqui, ó? 3 na distância até o outro ponto. Então, aqui eu vou descer lá, mais 3 na distância. E vou marcar o outro pontinho lá. Aqui, esse ponto que está aqui, está 2 de distância da lateral desse, em relação àquele lá da ponta, ó. Tá vendo? Lá em cima, porque eu estou refletindo para baixo agora. Então, aqui, agora a gente vai pôr, né, esse pontinho exatamente as duas de distância. E vamos ligar. Ligamos. 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 Pronto. Ó, estamos com essa imagem refletida lá embaixo. E essa aqui agora, vamos refletir ela lá para baixo também. Temos 1 de distância igual ao outro, 1 de distância, 3 de distância até o próximo, 3 de distância lá, 2 de distância para o lado, 2 de distância para o lado. Marcamos e agora vamos unir os nossos pontos para mostrar que a gente acabou de fazer uma
desenhamos, né, na malha quadriculada aqui, figuras simétricas por reflexão. Muito bem, acabamos de desenhar, ó, desenhamos, né, triângulos na simetria de reflexão aqui em relação a dois eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal. Prestaram bastante atenção como é que a professora fez essa parte? Isso, porque a gente vai agora, né, fazer depois a nossa tarefa bem parecida com essa aqui. Muito bem. Então, a gente usou, né, as nossas figuras geométricas, fizemos a simetria de reflexão no círculo para descobrir que a reflexão é igual ao espelho, né, tá refletido, o outro lado a mesma coisa que a gente fez aqui. Então vocês acabaram de ver quando a professora fez, né, a reflexão aqui desse círculo que ficou montado, onde a gente colocou o espelho, né, e o espelho revelou para nós que a reflexão estava exatamente na mesma posição, no mesmo sentido aqui, né? Melhor, na mesma direção, né? Não no mesmo sentido, mas na mesma direção em relação à figura que estava lá do outro lado. E montamos também o nosso desenho simétrico aqui, usando os dois eixos de simetria, o horizontal e o vertical. E tudo isso a gente fez pensando no objetivo da nossa aula. Qual era o objetivo da nossa aula mesmo? Vocês lembram? Vamos lá olhar como que ele era? Reconhecer simetria de reflexão em figuras planas com o uso de espelhos e malha quadriculada. Então foi isso que a gente fez, a gente usou o espelho, usou a malha quadriculada e reconhecemos aqui a simetria de reflexão. Garanto que vocês vão fazer em casa também algumas experiências com espelhos. Só toma cuidado, não pega espelho que pode se cortar, né? Não pode derrubar, sempre tem que ter a ajuda de um adulto, então não façam nada sozinhos, tem que pedir ajuda para o pai, para a mãe ou para o irmão mais velho, aquele que pode te ajudar aí, porque usar espelho, de repente, né, se de repente ele quebra, ele pode machucar, então não faz isso sozinho, tá? Aqui na televisão a professora fez para mostrar para vocês, mas em casa aí, toma cuidado, pede ajuda para um adulto, ok? Muito bem, então tudo isso que a gente fez, né, para chegar lá no nosso objetivo da aula. E a gente já está terminando, mas tem uma tarefa para a gente fazer. Vamos ver qual é a tarefa que a professora propôs? Então, nós temos aí duas tarefinhas. Uma que vai reconhecer ali na primeira atividade, né? Qual dos dois círculos está exatamente refletido na situação ali da simetria de reflexão. O círculo 1, que está dividido em 2 quadrantes, ou o círculo 2, que está dividido em 4 quadrantes. Qual dos dois tem simetria de reflexão? Observa bem e escreve ali na resposta qual é o círculo. E no de baixo, você vai desenhar usando aqueles pontinhos, né? Tanto podemos usar malhas quadriculadas, como malhas pontilhadas. Então, no caso aí, a professora colocou uma malha pontilhada para você desenhar. Qualquer figura, qual você quiser, que não ocupe muito espaço, claro, né? Porque nós temos só esse espaço para desenhar aí na nossa tarefa. Então, você vai desenhar de um lado uma figura, pode ser um triângulo, um quadrado, uma cruz, né? um barco à vela, tem gente que gosta de desenhar barco à vela, pode ser também, não tem problema. Desde que no outro lado, quando a gente for desenhar a figura simétrica refletida, ela obedeça a essas condições de mesma direção e mesma distância em relação ao eixo principal, que é esse mais escurinho aí, né? Essa linha mais escura que está sobre os pontinhos bem no meio do nosso plano, né? Onde a gente vai desenhar essa simetria. Ok? Então tá aí. Faz a tarefa, se esforça, tenta fazer. Lembra que a professora já disse para vocês aqui várias vezes, se a gente errar, a gente apaga e arruma, mas o importante é a gente tentar fazer, né? Depois que vocês assistirem, né, já assistiram toda a nossa aula, agora vocês têm condições de pegar lá e ou refazer para quem já fez, ou acompanhar e fazer, né, bem certinho aqui como a professora explicou, ok? Combinado? Então tá bom. A nossa aula chegou ao fim, meus amores. A professora já está ficando com saudade, mas a gente vai se ver na próxima aula. Um beijinho e até lá! Vem aí, Ciências Humanas. Para nós iniciarmos essa nossa aula de hoje, nós vamos ver os objetivos do nosso dia. Reconhecer-se como parte integrante do meio ambiente. Identificar atitudes positivas em relação ao meio ambiente e à vida no planeta Terra.
Então, dentro desses dois objetivos, nós vamos perceber que todos nós, independente da idade, do tamanho, né, nós fazemos parte desse ambiente e nós temos que cuidar dele também, né? E vamos relembrar um pouquinho a aula que vocês tiveram com a professora Criciele, né? Pensando um pouquinho na vida das pessoas, aquilo que vocês abordaram com a professora Criciele. Então, nós vimos aqui, né, alguns espaços de vivência, né? A professora Criciele viu com vocês um espaço rural, o espaço urbano, que é o espaço da cidade, e o espaço do litoral. Lembrando que, quando nós falamos em espaços de vivência, são os lugares onde nós podemos viver, né? Conforme o lugar onde a gente vive, é o contato que a gente tem com a natureza, né? Na cidade você pode ter contato com a natureza por meio de uma horta, de um jardim. Na vida, na zona rural, o contato é maior, né? No litoral também tem como a gente ter esse contato, então a gente percebeu que isso varia, né, de lugar para lugar. E pensando nisso, nesses lugares, nesses ambientes diferentes, vamos pensar um pouquinho no nosso planeta Terra, né? E eu faço aqui um questionamento, uma pergunta para vocês. Como que é a vida no planeta Terra, se nós imaginarmos o planeta Terra que nós estamos vendo aqui? E se eu mudar aqui a imagem do nosso planeta Terra? Como é que é a vida no planeta Terra? Então aqui nós estamos vendo muito lixo, né? Como será que é viver nesse ambiente aqui? E eu pergunto para vocês, já que eu falei em ambiente, em meio ambiente, o que é meio ambiente? Vamos pensar comigo? Vocês que estão em casa. Pensando, meio ambiente. O que será isso? Será que nós somos parte disso? Vamos ver aqui então o que eu trouxe para vocês. Meio ambiente é o conjunto de todas as coisas com vida e sem vida que existem na face da Terra, né? Ou em alguma região dela e que afetam inclusive os seres humanos. Então, quando nós falamos em meio ambiente, crianças, você que está em casa assistindo a aula agora é meio ambiente, eu que estou aqui dando aula para vocês sou meio ambiente, as outras pessoas que estão na casa de vocês, o cachorrinho de vocês, o gatinho, tudo isso é meio ambiente, conforme isso que está escrito aqui, né? E para isso, vamos pensar um pouquinho no meio ambiente do nosso país. Aqui vocês já viram isso numa aula anterior, né? Aqui é o contorno do nosso Brasil, né? Do nosso país. Mas aqui, ele está vazio, né? Nós estamos vendo um Brasil vazio. Será que o nosso país é assim? Isso aqui é apenas uma representação. Então, para a gente ver como é esse Brasil, eu vou chamar para vocês agora um vídeo que nós vamos assistir juntos e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O vídeo Biodiversidade Brasileira. Vamos assistir? Verde, amarelo, azul e branco. Nas cores da nossa bandeira, também as cores da diversidade da vida. O Brasil é o 5º maior país do mundo e o que tem a maior biodiversidade, ou seja, formas de vida no planeta Terra. Pesquisas científicas mostram que aqui ocorrem cerca de 13% de todas as espécies de anfíbios descritos no mundo. 9% dos insetos, 10% dos mamíferos, 20% das aves, 19% das plantas, 21% dos peixes. E os números não param de crescer. Segundo estimativas, existem quase 2 milhões de espécies da fauna e da flora em nosso território.
Muitas delas são endêmicas, só vivem aqui. Além da extensão territorial, outro motivo para o Brasil ter tanta diversidade de vida é a variedade de biomas. A Mata Atlântica, uma das mais importantes e ameaçadas do mundo ao longo do nosso litoral. O Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, o Pampa e a gigante Amazônia. Além da importante zona costeira e marinha. Áreas que também guardam as maiores reservas de água doce do planeta. Nas entranhas do Brasil, a natureza que impressiona o mundo. Riqueza que nos enche de orgulho, mas que também nos remete a um desafio constante, o de conciliar desenvolvimento e conservação. As ameaças ao equilíbrio ambiental resultantes da ação do homem, das mudanças climáticas ou dos fenômenos naturais exigem medidas urgentes e responsáveis. Afinal, como proteger nossa biodiversidade? Como promover desenvolvimento com crescimento econômico, justiça e bem-estar social e utilização racional dos recursos naturais? A resposta do governo brasileiro é a opção pelo desenvolvimento sustentável. Então, gente, gostaram do vídeo? Será que esse nosso Brasil era como nós tínhamos pensado antes ali? Então venham comigo agora aqui para a bancada. Então, esse Brasil que eu tenho aqui, né? O Brasil que nós vimos lá. O Brasil vazio. Será que o nosso país é assim com base no que vocês viram naquele vídeo? No vídeo Biodiversidade? O que vocês viram de diferente nesse vídeo, crianças aí? Que palavra chamou a atenção de vocês que estão aí em casa? Ah, eu estou escutando alguém dizer aí. Bioma? Bioma, mas o que vem a ser bioma? Então, o bioma, gente, são os diversos conjuntos de seres vivos que existem. As diferentes, vamos dizer de uma forma mais simples para vocês, as diferentes formas de vida que existem num determinado lugar, né? Mas essas formas de vida, elas dependem tanto do solo, da vegetação, do clima, da temperatura. Então, todo esse conjunto de espécies que tem naquele determinado lugar forma o bioma. E vocês viram no nosso Brasil, no vídeo Biodiversidade, que nós temos vários biomas. E qual é o primeiro bioma que vocês viram lá? Vamos lembrar com a professora Cida? Então, nós vimos que o primeiro bioma que nós temos é o bioma Amazônia, né? A Amazônia é o maior de todos eles, né? Ele abrange 9 estados do nosso Brasil, 8 países vizinhos da América do Sul. O maior rio que tem nele aqui é o rio Amazonas, mas nós temos uma infinidade de outros rios que desaguam, né, no rio Amazonas. Então ele é muito bem servido de águas, de vegetação, de mata, né? É uma diversidade grande. Mas nesse bioma não tem somente água, vegetação. Nós temos no bioma Amazônia vários outros elementos. Então, a professora já falou para vocês aqui. Nós temos as matas, né? Agora nós vamos colocar aqui, então, vamos povoando esse bioma Amazônia, né? Nós temos uma espécie aqui, chamada onça-pintada. Então, só para a gente relembrar aqui, ninguém falou para a professora, eu tinha perguntado que palavras a gente ouviu, bioma, mas nós ouvimos também falar em flora e fauna. O que será flora? Então, quando a gente ouvir a palavra flora,
é o conjunto de vegetais, de plantas de uma determinada região, certo? Flora. E quando eu ouvir falar em fauna, fauna são as diferentes espécies de animais. Então, quando eu falo da onça pintada, ela é um elemento da flora, da fauna, né? Então, nós temos a onça pintada, nós temos a vitória régia, temos o tucano, temos aqui a arara canindé, outra diversidade de anfíbios, pássaros, né, mamíferos, aves, né? Então é uma diversidade grande. E essa imagem aqui que vocês estão vendo mostra a vegetação e os rios, né, as águas, porque é um bioma bem servido de águas, ele passa grande parte, tem regiões da Amazônia que passam grande parte do ano inundadas pelas águas, né? E isso faz também com que o ar seja bem mais saudável do que aqui, o nosso ar não é, o ar de lá não é tão poluído, a evaporação também dessa água, né? Ela contribui para a qualidade de vida, né? Então aqui nós temos o bioma Amazônia. Que outro bioma vocês ouviram falar aí? Vamos lá lembrar. Ah, já ouvi alguém falar. O Cerrado, né? E o Cerrado, será que lá no vídeo que vocês assistiram ele é como a Amazônia? Não, né? Ele é bem diferente. Então nós vamos ver no Cerrado, gente, ele vem sofrendo um intenso desmatamento, né? Agricultura, devido à agricultura, mas ao mesmo tempo, esse bioma, vocês vão ver aqui quando nós formos ver as imagens dele, ele vai ter uma variedade grande de animais também. Então vejam aqui as espécies da flora, da fauna. Então nós temos essa espécie chamada siriema, é uma espécie do cerrado. A professora falou da flora, né? Então o cerrado, gente, ele é chamado também de mata de cabeça para baixo. Estranho esse nome, né? Mata de cabeça para baixo. Mas por que será? Então a gente vê a maior parte das árvores com às vezes de 1 metro na parte superior do solo, mas para baixo do solo às vezes ela tem raízes até de 9 metros. E isso faz com que essas raízes encontrem os rios que são subterrâneos e faz com que o cerrado tenha uma beleza o ano todo. Então essa água é sugada por essas raízes. Então ele se caracteriza também por essas plantas, né? Árvores de tronco retorcido, casca grossa. Então a flora é bem específica. Nós temos uma outra espécie aqui chamada de marreca de bico roxo. Temos também a anta. O gato maracajá, ariranha. São várias espécies do cerrado. E o tamanduá-bandeira, né? Que até tem um poema bem interessante do tamanduá-bandeira. Outro bioma que nós vimos, gente, então já temos aqui no Brasil Amazônia e o Cerrado. Nós vimos o qual? Contei antes, né? A caatinga, essa ficou fácil. Então esse nome vem do tupi-guarani, que quer dizer mata branca. E por que será que a caatinga, vamos encaixando aqui no nosso Brasil, vocês estão percebendo que está se encaixando, né? Por que será que a professora Cida está encaixando tudo isso? Então, gente, a caatinga, ela se caracteriza principalmente pelo clima semiárido. Vocês lembram lá do início da aula que a prof falou de características específicas? Então, nós vamos encontrar no cerrado várias árvores desse tipo aqui, gente. Cactos, né? As árvores parecem secas, mas isso não quer dizer pobreza. Isso é uma riqueza, porque são espécies que armazenam a água e sobrevivem nesse tipo de clima, né?
nesse tipo de vegetação, nesse tipo de temperatura, nesse bioma, né? Ah, mas lá é semiárido, é seco, não tem animais? Tem. Olha que lindo o gambá de orelha branca. É uma espécie aqui, mas tem muitas outras, né? Olha aqui o cactus, né? Na época de florar, quando começam as chuvas, a época de chuva, ele não é só aquela paisagem seca, parece que escura, né? Olha, ela é verdejante e colorida também. Nós temos ainda o cachorro do mato, um cachorro diferente, né, do que nós estamos acostumados por aqui. O periquito da caatinga, específico dessa região, né? E temos aqui esse arara azul, uma outra espécie de arara azul, que é a arara azul de Lear, o nome dela. Então aqui já temos 3 biomas. Agora nós vamos ver mais um bioma. Qual é o outro que está faltando? Vamos puxar aí pela mente de vocês? Quem lembra? Ah, o Pantanal. O bioma Pantanal. Vamos encaixar o bioma Pantanal aqui. Então, gente, esse bioma Pantanal, vocês veem aqui que a proporção dele é bem menor, né? Mas esse bioma é um dos que considera a maior parte da mata nativa, né? 84% aproximadamente de mata nativa. Então é o que menos tem sofrido com o desmatamento. E ele é considerado pela Unesco, né? União das Nações Unidas para a Educação e Cultura, como patrimônio mundial da humanidade e reserva da biosfera, né? Devido às espécies que ele tem também, né? Então nós vamos ver lá a iguana, que é típica do Pantanal. Aqui nós temos uma outra imagem. 80% do Pantanal normalmente fica debaixo d'água, né? Muito bem servido de rios, o Alto Rio Paraguai, né? Então, o que vai acontecer também? Então, como ele tem muitas espécies de vegetação, né, gente? As espécies da flora, durante a época, como existem muitos rios na região, e essa paisagem, esse bioma, normalmente ele fica sempre alagado. Isso faz com que os rios, os lagos, eles vão formando canais e vão se unindo, como a gente está vendo nessa imagem aqui. Olha, gente, que interessante. Nós temos a impressão que são várias lagoas com vegetação, e isso facilita o deslocamento das espécies da flora, né? da fauna, né? Como nós vemos aqui nessa imagem, o jacaré se deslocando. Então isso facilita. Então isso aqui é o Pantanal. A prof vai pôr aqui do lado porque o espaço ali é pequenininho. E também temos aqui ainda a sucuri amarela, que é específica do Pantanal. Então vocês estão vendo, gente, quanta diversidade, né? Quanta variedade de espécies. E o outro bioma agora, já falamos de 4. Vamos para o 5º, então? Nós temos o Pampa, né? Então o Pampa já é uma paisagem diferente. Nós vamos ver aqui já. Então é aqui bem ao sul do Brasil, né? Então o Pampa, gente, nós vamos ver que ele se caracteriza principalmente pelos campos, né? Pelas gramíneas. Então nós temos o que a gente chama de campos limpos e campos sujos, né? Então, alguns com arbustos e outros sem arbustos. E isso é muito utilizado para o gado, né? Então, aqui nós temos a imagem do Pampa. Vamos pôr aqui que não vai caber dentro do espaço do mapa. Uma espécie da fauna, caxinguelê. Outra aqui, vamos colocar ali no Pampa. O jacu. Olha esse aqui, quem que adivinha? A jaguatirica, né? Toda
pintada ali, espécie do pampa. E essa aqui, olha, é os nossos campos, mas com arbustos. Então ele é formado, a maior parte, por gramíneas, né? Mas ele acaba atingindo a Argentina e o Uruguai também, o pampa. E aqui, uma parte da reserva, né? Nós vamos ver aqui essas reservas vegetais, né? E essas espécies animais também que dão ao pampa essa característica própria. E nós vamos ver aqui que o aquífero Guarani também fica nessa região, né? Que é uma reserva de água doce também. E a qual que falta agora, gente? Quem vai lembrar lá do que viu no vídeo Biodiversidade? A Mata Atlântica, né? E nós vamos colocar aqui, essa aqui é bem famosa aqui para nós, né? Para nós, povo brasileiro, ó, vai ficar difícil da prof encaixar, porque o nosso Brasil já está bem povoado agora, né? Não é aquele Brasil vazio que a gente viu no início, né? Mas já estamos montando o nosso quebra-cabeça aqui. Então, gente, essa floresta, né, esse bioma chamado Mata Atlântica, desde que os portugueses chegaram no Brasil, né, para ocupar esse território, né, por volta de 1500, 1492, né, que essas expedições portuguesas, europeias, começaram a vir para a América, já começou esse desmatamento, né? Então a floresta Mata Atlântica foi uma das mais desmatadas, espécies nobres, né? Principalmente o pau-brasil, que era uma das árvores importantes, né? Foi muito levada para Portugal. Então esse bioma também, ele é reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade. E que espécies que nós vamos ter aí? Muitas em extinção, né? O mico-leão dourado, ele é uma espécie da nossa fauna. A nossa araucária, árvore símbolo do Paraná, que vocês já viram na aula do pinhão, lembram? Vamos colocar ali. Também nós temos aqui a pitanga, a helicônia, olha que espécies bonitas, né, coloridas. Temos a gabiroba, temos o gavião. Quanta variedade, professora Cida! As matas, né? E o litoral, porque vale nós falarmos que toda essa faixa aqui é banhada pelo litoral, né? O Oceano Atlântico. Então vamos pôr uma imagem do litoral. Então, gente, agora vamos olhar aqui para o nosso mapa. Olhe como ele ficou diferente. Quanta diversidade. Então, os 6 biomas, né? Então, a Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. A diversidade. E tem uma palavra que vocês não falaram ainda, que estava lá no nosso vídeo. A palavra biodiversidade. O que será isso? Então, quando eu falo em bio, quer dizer vida. Diversidade, a variedade, as espécies diversas. Então, esse aqui é o nosso Brasil, né? O Brasil da biodiversidade. E, gente, tudo isso aqui, o que nós vamos ver, né? O nosso Brasil, ele tem toda essa riqueza de flora, de fauna, né? Que são as espécies animais aqui que a gente viu. Nós temos a variedade de espécies da flora, né? Os vegetais. Olha aqui outra imagem que lembra o Brasil, né? A nossa bandeira, as águas, o solo, né? As espécies da flora e da fauna, tudo isso faz parte do nosso Brasil e isso aqui precisa do nosso cuidado. Então, tudo isso existe para nós cuidarmos, né?
Nós não temos que destruir isso aqui. E para isso, gente, nós temos que saber que ninguém é dono, ninguém é o centro daquilo ali. Elas existem para o nosso favor, todas essas espécies. E aí eu trouxe uma história aqui para vocês, chamada Quem é o Centro do Mundo, de Clara Rosa Cruz Gomes, né? Ela é da editora Elementar. Então nós vemos aqui alguns animais, o homem grande, aqui o planeta Terra pequenininho. E a professora Cida vai fazer uma surpresa para vocês. Eu convidei a contadora de histórias e professora Letícia para contar a história para vocês. Vamos ouvir a história com a professora Letícia? Olá, crianças, tudo bem com vocês? A prof. Letícia veio contar mais uma história para vocês. Quem é o centro do mundo? Havia uma vez um mosquito e ele achava que ele era o centro do mundo. Ele acreditava que o dia e a noite, todas as coisas foram feitas para servi-lo e que o sol e a chuva foram criados para suas necessidades. Então apareceu um sapo. O sapo comeu o mosquito. Pois o sapo achava que ele era o centro do mundo. O sapo acreditava que o rio foi feito para o abrigá-lo, para fazer de moradia. Mal esperava o sapo que aparecesse um gavião. O gavião comeu o sapo, pois o gavião também acreditava que ele era o centro do mundo. O gavião pensava que a noite vinha para os seus olhos fechar e que o dia chegava para ele despertar. Mas ele também não esperava que aparecesse um tigre. Isso mesmo, o tigre comeu o gavião. O tigre também se achava o centro do mundo. O tigre acreditava que todas as coisas, as estrelas e a lua, foram feitos para apreciá-lo. Então ele corria de um lado para o outro, se exibindo. Mas apareceu o homem. O homem matou o tigre, pois o homem acreditava que ele sim era o centro do mundo. O homem acabou causando uma desordem, um desequilíbrio ecológico, acabando com tudo que tinha na Terra. A Terra, então, não aguentou e a natureza destruiu o homem. Mas a Terra não acreditava que ela era o centro do mundo, pois ela sabia que ela apenas fazia parte de uma imensidão. De Clara Rosa Cruz, quem é o centro do mundo? Gostaram da história? Gostamos, né, gente? Ela fala do nosso cuidado, que ninguém é o dono do mundo, ninguém é o centro, ninguém é mais importante. Então, toda essa diversidade de espécies que nós vimos, todos nós temos que cuidar delas. Por quê? Porque senão a própria natureza, o próprio planeta Terra vai se revoltar contra nós mesmos. Então, nós temos que evitar todas essas coisas que estão danificando o nosso meio ambiente, as queimadas, a matança de animais, né, queimadas, que acaba poluindo o ar, o solo, as próprias águas, o desmatamento, que é outro problema ambiental sério. Então aqui a poluição das águas, que acaba fazendo com que os animais dos rios, espécies sejam mortas, dos mares, né? Ou a questão do lixo, que vocês já viram em aulas anteriores, que ela acaba trazendo doença, depositar isso no lugar certo. Então, o mundo que queremos, a manutenção dessa biodiversidade, depende de todos nós. Então, só vamos anotar agora rapidinho, gente, o que ficou da nossa aula de hoje. Então, aqui nós temos todo um painel, né, representando essa biodiversidade, a flora, a fauna. E qual que era o tema da nossa aula de hoje? Quem lembra? Eu ouvi.
Meio ambiente. Então vamos anotar lá. Meio ambiente. O que mais que a gente viu de importante? Essa diversidade de espécies, em que elas acontecem? Nas plantas, que é a flora, né? O conjunto das diversidade de plantas, de espécies de uma região, né? De um bioma. E a diversidade da fauna. Então anotem lá, meio ambiente, flora, fauna. Vamos pôr a fauna aqui perto dos animais. Ó, tem peixinho ali, né? E nós vimos que tudo isso aí, o mais importante, não adianta ter essa diversidade de espécies se nós não cuidarmos do planeta Terra. Então, esse é o nosso compromisso. Cuidar do planeta Terra. Vou pôr bem aqui em cima. Então, anotem lá. Gostaram, gente? Quanta coisa a gente aprendeu, né? E será que atingimos os nossos objetivos? Reconhecer-se como parte integrante do meio ambiente, identificar atitudes positivas em relação ao meio ambiente e à vida no planeta Terra. Vimos também, né? Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Chegando o Halloween, profe! Oi, professora Vera, olha a experiência que o Túlio vai fazer. Continue acompanhando o nosso programa para aprender outras coisas muito legais. Um beijo e até a próxima. Tchau, Viu, professora Vera? Tchau, beijo. Professora Lúcia, hoje eu vou gravar eu lendo o texto que você pediu, o da boneca e a menina. A boneca e a menina, esse é o título, tá? Não tô conseguindo ler direito. Boneca de perna fina não faz manha, senão apanha. Come tudo pra não levar um cascudo. Não fala tanto que te boto num canto. Não meia mola, senão te tranco numa sacola. E a boneca de perna fina em tudo obedece a menina. Tchau!